Contrato de PJ. Muitas das vezes, uma empresa que está iniciando ou uma empresa que está expandindo, crescendo, ela precisa se valer da prestação de serviço por pessoas específicas. Às vezes é um serviço específico, às vezes precisa de uma qualidade técnica ou de um procedimento que você tem algumas pessoas que você já conhece. As pessoas podem se oferecer ou você mesmo convidar para que ela preste esse serviço para você. E aí vem aquela dúvida: contrato CLT, contrato PJ, a pessoa abre um MEI, abre uma empresa. O que eu posso estar fazendo para diminuir os meus riscos? Porque, obviamente, uma relação dessa, ela não está 100% blindada e ela pode vir a ser discutida numa justiça do trabalho, numa ação trabalhista, se de fato é um vínculo de emprego, se de fato é um contrato que está disfarçando um vínculo de emprego. Então, algumas dicas que eu vou dar nesse vídeo é importante para você conseguir ter um contrato e uma prática contratual no dia a dia que te permita defender a validade desse contrato de prestação de serviço autônomo se houver uma ação trabalhista. E mais do que isso, para que você e a pessoa que esteja prestando esse serviço para você também entenda que de fato é uma relação entre PJs, entre duas empresas, e não um vínculo de emprego unipessoal ou um vínculo de emprego com uma pessoa específica. Meu nome é Rodolfo Garcia, sou sócio advogado da Valinha Advogados, escritório especializado em advocacia para empresas de gestão familiar, empresas que estão em expansão, startups, enfim, empresas que buscam de alguma forma crescer seguramente, crescer com confiança e com segurança jurídica para que esse trajeto, essa trajetória tenha o mínimo de impacto possível e o mínimo de prejuízo possível. Então, retomando na questão do contrato de PJ, veja, quando você contrata uma empresa para prestar serviço, é importante você ter alguns detalhes que, incluídos no seu contrato e observados na sua prática, vai te trazer maior segurança nessa relação, principalmente se houver uma discussão se é um vínculo de emprego disfarçado, conseguir defender que não, que é uma relação entre pessoas jurídicas, independentemente de ser com um MEI ou com uma empresa limitada com mais sócios. Primeiro detalhe: quando eu estou contratando uma empresa para prestar algum serviço para a minha empresa, é importante que eu saiba que a técnica, a expertise e quem domina esse serviço que eu estou contratando é a empresa que irá me entregar. Então eu não preciso ser tão detalhista em relação ao que de fato vai me ser entregue. Exemplos: agência de marketing, publicidade, que às vezes contrata designers ou outros profissionais para prestar algum tipo de serviço. Você não precisa ser tão detalhista no que de fato essa pessoa vai te entregar. Você precisa de forma ampla trazer. Será um serviço de comunicação, de publicidade, de marketing, de propaganda. Você precisa detalhar de forma pormenorizada, porque esse conhecimento não é teu, esse conhecimento é da empresa que vai te prestar esse serviço. Então esse é o primeiro detalhe: não seja tão detalhista, porque esses detalhes a gente traz muitas das vezes num contrato com CLT, a gente acaba trazendo de forma muito mastigada como esse serviço precisa ser prestado. Quando eu estou contratando uma empresa via PJ, um MEI ou uma limitada, a presunção é de que a expertise técnica é dessa pessoa, então não há nenhum tipo de subordinação da minha parte técnica com o serviço que eu vou receber. Esse detalhe te ajuda, inclusive, a defender esse ponto, eventualmente, numa ação trabalhista. Outro ponto importante: não estabeleça hora para começar e hora para terminar. Ainda que efetivamente você esteja comprando uma carga horária desse prestador de serviço, ele pode te entregar no horário que ele julgar melhor. Afinal, estamos falando de duas empresas, então você não tem nenhum tipo de gerenciamento de como essa empresa faz a gestão da sua entrega de serviço. Você apenas encaminha uma demanda, você tem um prazo para que essa demanda seja devolvida a você, seja uma demanda, como eu citei, de marketing digital, ou mesmo serviço de construção, serviços técnicos industriais ou qualquer coisa que seja, uma manutenção de uma máquina ou alguma coisa assim. É importante que você não estabeleça e não tenha um gerenciamento sobre a carga horária dessa pessoa, principalmente o horário que começa e o horário que termina. Estabeleça o que você precisa de prestação de serviço final e aí, dentro desse prazo que você precisa que esse serviço seja entregue, a pessoa poderá, na qualidade de PJ, na qualidade de autônomo, entender que horas ela começa e que horas que ela termina. Outro ponto importante também diz respeito à forma de pagamento. Um contrato de PJ ele se assemelha muito a contratos recorrentes das empresas com outras PJs tradicionais, vamos dizer assim. Quando uma empresa contrata um advogado, quando uma empresa contrata um contador, ela normalmente estabelece um valor, um FII mensal, uma mensalidade por uma carga X de trabalho, mas ela não estabelece uma forma salarial disso acontecer. E normalmente, às vezes até que
calculado por questão de hora, sempre há uma variação do quanto esse prestador pode estar recebendo ou um limite do que ele pode entregar. Então, traga essas informações para o seu contrato de PJ, independente de qual prestação de serviço você está contratando, para que de fato a pessoa jurídica contratada compreenda que a remuneração vai estar sempre atrelada a mais entrega ou a mais trabalho e não repetida de forma aleatória ou constante, como se de fato fosse salário. Parece um detalhe besta, mas se você conseguir trazer para os seus contratos de PJ sempre a figura da empreita e não a figura das horas efetivamente trabalhadas, você consegue de fato defender que esse contrato não é um vínculo de emprego disfarçado, mas um contrato efetivo entre pessoas jurídicas específicas. Outro ponto que você precisa ficar atento: para algumas prestações de serviço específica exigem-se registros próprios. Então, por exemplo, representantes comerciais precisam estar vinculados ao Conselho de Representação Comercial. Pessoas que trabalham com corretagem imobiliária também precisam estar com um vínculo no Conselho dos Corretores de Imóvel. Esse registro ele é crucial para dar validade para esse contrato. E aí você pode exigir da pessoa contratada como condição para a formalização desse contrato, de modo a você não ter aí depois uma discussão de nulidade desse contrato por uma inobservância que a própria lei estabelece. Então fique atento se a prestação de serviço que você está contratando não possui um conselho ou uma vinculação, um registro específico de trabalho, porque ignorar isso pode fragilizar o teu contrato e aproximar ele ainda mais de uma relação de emprego. No mais, sempre essas relações elas vão poder passar por uma discussão judicial na vara do trabalho, mas quanto mais o teu contrato estiver resguardando a autonomia, a parte da insubordinação técnica de você para quem você está contratando, a parte da independência financeira do ponto de vista onde essa pessoa possa prestar esse mesmo serviço para outras, ainda que eventualmente possa haver uma limitação de concorrentes do que toca a questão de know-how, mas que ela possa prestar esse serviço para outras pessoas. Então, que fique claro que não há uma dependência financeira única e exclusiva para a tua empresa e, obviamente, também exigir documentos e viabilidade fiscal para fazer esse pagamento, seja nota fiscal, seja a RPA, o recibo de pagamento de autônomo, porque tudo isso também vai mostrar que, de fato, é uma relação entre pessoas jurídicas que zela pela autonomia, pela insubordinação técnica e pela independência financeira. Inclusive, trazer essa possibilidade de que esse mesmo serviço possa ser prestado por qualquer outra pessoa a envio dessa MEI ou dessa PJ que você está contratando, para afastar, inclusive, o caráter pessoal e de pessoalidade dessa transação e dessa operação. Espero que essas dicas aplicadas na sua prática possam de fato te trazer maior segurança caso você demande a contratação PJ de MEIs ou de qualquer outra limitada. Gostou desse conteúdo? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no nosso canal, curte, compartilha, deixa o seu comentário e também mande para aquele teu amigo empresário que pode aí estar pensando em expandir o número de pessoas por meio da prestação de serviço autônoma e pode não estar atento por esses riscos que eu tratei nesse vídeo. Perfeito? Nos vemos no próximo vídeo. Rodolfo Garcia, Valinha Advogados, sua parceira jurídica. Até mais. Tchau, tchau.